Eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer, não a ganância de ganhar. Essa questão de dizer que ações não têm segurança é um mito que o banqueiro criou para poder espantar você. Muitos bancos quebraram e o Clabin está aí. Americanas, JBS, BRF, e às vezes assim, é 1% do fundo tá num crédito desse. Obrigado a vocês pelo convite, né? Primeiramente. Segundamente, a Americanas acabou de abrir 76% de baixa. Meu Deus. Mas o mais legal, eu tava vendo agora, vindo pra cá no Uber, né? Caiu 90% da máxima até fechamento de ontem. Então deve estar caindo uns 98%, 99%. O que aconteceu? Veio 20 bilhões de inconsistência no balanço. O senhor renunciou. O que aconteceu, de fato, com a Americanas? O CEO tinha acabado de entrar, né? O que é interessante. O CEO e o CFO, que acho que também era o Relações com Investidores, tinham acabado de entrar. Aí eles deviam estar fazendo o dever de casa na empresa e tudo mais. Descobriram que a empresa não era uma fraude, mas assim, usava, digamos, um método de reconhecimento contábil de uma dívida com as empresas que fornecem produtos para eles, assim, mais agressiva do que deveria. E aí tem lá os termos financeiros, né? Financeiros desnecessário. Mas o básico é que eles pegavam o produto de uma empresa, quem pagava a empresa era o banco, só que eles não reconheciam essa dívida que eles tinham com o banco no balanço. Ficava como se fosse, não fora do balanço, né? Não tem um problema de caixa, assim. Tipo, não tem um buraco no caixa da empresa que precisa injetar dinheiro. Mas, basicamente, a dívida que eles têm é muito maior do que a dívida que está no balanço. Esse é o problema. Então, assim, não é um negócio... Nossa empresa quebrou, imagino. Mas o balanço deles, eles vão precisar reportar de novo e vai ter uma dívida muito maior do que a dívida que eles tinham. Eles imaginam que seja 20 bi, mas... O Real, na verdade, né? Que é o CEO que pediu demissão. Imagina que seja 20 bi, mas talvez seja mais ainda. Pode ser menos, pode ser mais. Ninguém sabe, eles ainda estão estudando. Agora, vocês acreditam que o CEO ele não tinha conhecimento desses fatos? Ele foi pego de surpresa, por isso que ele tomou a decisão de sair? Ele ficou 9 dias, né? Na verdade, ele foi fazer toda a parte... Como o cara assume, né? Ele vai ver onde ele tá se metendo. E aí vai fazer todo um trabalho de investigação sobre o que tá acontecendo realmente na empresa. Porque, de alguma forma, ele responde, né? Pelo que tá acontecendo. Então, provavelmente quem vai ter que responder por isso é o CEO que saiu, né? Ou o CFO que saiu. Até mesmo quem colocou essas pessoas lá no cargo, né? Porque, assim, tiveram algumas... Já tiveram algumas conferências agora. Numa delas, eles disseram que isso foi uma operação que foi feita ao longo dos últimos 6, 7 anos, eu acho, né? Então, a empresa tem caixa. Só para vocês terem uma ideia, né? O rombo é de 20 bi, mas a empresa estava valendo 10 bi na bolsa. Hoje, na abertura, caindo 90%, já está valendo provavelmente perto de 1 ou 2 bi. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do negócio. Saiu uma notícia, inclusive, de que os bancos... Assim, não é interessante para os bancos, numa hora dessa, apertar a empresa. Você tem algumas cláusulas de quando a empresa estoura nível de endividamento, às vezes o banco pode exercer, né, uma certa dívida e tal, para ele garantir que aquela dívida que ele deu ali, ele vai conseguir retomar, né? Mas, como existe um risco sistêmico razoável, porque a Americanas, ela... tem sua dívida nos bancos e os créditos, né, as debêntures da empresa também estão distribuídas no mercado. Então, muito fundo de crédito privado que você, ou as pessoas que estão assistindo investem todos os dias, tem lá, dentro do fundo de crédito privado, a Americana, JBS, BRF, e às vezes assim, 1% do fundo tá num crédito desse. Se esse crédito de um dia para o outro passa a valer 70% a menos, 80% a menos... Imagina, num fundo que é para dar 13,75% ao ano, que é mais um pouco, né, que vai dar 110% dele, sei lá, 15%, você tem uma marcação a mercado de 1%, de quase 1% no próprio fundo, se aquele crédito que ela tem lá, 1%, vale zero. Então, imagina um fundo que está dando ali 1% ao mês, no mês que vem ele vai dar, provavelmente, negativo ou meio. Então, existe um risco total tem um risco que a gente fala... sistêmico dos bancos. Imagina que um banco fala assim, eu vou acionar essa empresa. Aí o outro vai. De falência, né? De falência. Então, eu já ouvi uma notícia de que os bancos não querem sufocar a empresa, não é interessante para eles. Provavelmente eles vão alongar a dívida, que é o que eles fizeram, inclusive, muito na pandemia. Muitas empresas da Bolsa conseguiram alongar a dívida. E tem uma outra coisa que eu acho que
pode É dar porque também alguma... os bancos já têm dinheiro emprestado, né? Então, imagina, a Americanas te deve 1 bi. Aí você vai e bota ela no pau, né? Fala, quer decretar a falência da empresa. Aí você não recebe seu 1 bi. Então é muito E o melhor você fornecedor emprestar dela mais quebra. 500 para receber 1.500, E o fornecedor dela quebra. Porque, imagina, vários fornecedores devem ter a Lojas Americanas como principal cliente. Então, você tem um risco em cadeia que não é interessante. Provavelmente, você vai ter um consórcio aí dos bancos sentando com a empresa para ver como eles resolvem o problema de endividamento. E você também tem que ver os acionistas. A gente tem que lembrar que os principais acionistas das Lojas Americanas são os famosos 3G, né? Que são os empresários brasileiros de maior sucesso dos últimos 40 anos, dá para dizer assim, né? O Jorge Paulo Lema, o Sicupira, o Marcelo Telles. Então, Marcelo Telles, desculpa. Provavelmente eles vão também, nesse momento, se é interesse deles não quebrar a empresa. Provavelmente eles vão ter que ajudar com o aumento de capital. O Real disse que você vai ter que ter um aumento de capital, né? Então... Agora eu fico imaginando o Real, né? O cara tá lá 10 dias, pelo que vocês falaram. E aí ele se depara com uma situação dessa. Me lembra até aquele filme do Dick Jane, lá, do Jim Carrey, que ele é promovido na empresa, e aí depois ele percebe que era uma furada. Enfim, eles vão assaltar. É um filme muito antigo, né? Mas vocês acham que isso foi intencional? A gente ainda vai ter que esperar mais notícias? Ou foi algo que, poxa, foi um erro sistêmico, alguma coisa assim? Eu acho que não. Acho que o grupo, né, o 3G, você pensar, o 3G é o que? É Heinz, Ambev, Lojas Americanas, tem São Carlos aqui no Brasil também, tem outras empresas ao redor do mundo. Eles já tiveram fraude contábil na Heinz, né, um tempo atrás. Se bobear, deve fazer uns 10 anos, 8 anos, sei lá, por aí. Então, assim, não é incomum, é ruim falar isso, né? Mas, assim, não é a primeira vez que no grupo a gente vê uma fraude contábil. E na Heinz não foi a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, mas foi meio que isso, uma agressividade muito grande em reportar o balanço de forma que você bata metas. E assim, na Americanas mesmo, tipo, não falta dinheiro, né? Não é assim, a empresa não consegue pagar suas dívidas. Ela consegue, ela vem pagando, ela só tá colocando errado no balanço. Ela tem mais dívidas do que ela fala que ela tem. Mas ela tá pagando as dívidas, tá pagando juros, tá pagando os bancos, tá tudo tranquilo. Só que o próximo balanço vai vir uma dívida muito maior, né? Vai vir reportado uma dívida muito maior. Isso fica desconfortável, né, para todo mundo. Então, acho que por isso que eles precisam de uma injeção. Mas ainda pode-se descobrir outras coisas lá dentro, né? A gente ainda não sabe. O Real saiu justamente porque ele falou, cara, não quero ser o Jim Carrey, né? Essa relação é boa. E tem um outro porque problema. Ele acabou de chegar, né? Imagina, o cara chega e assume a naba, né? Vamos usar um termo mais técnico. Caiu no colo dele, né? E aí ele fala, cara, é melhor eu sair, ele até vai ficar de consultor também. E pra imagem dele é super bom, né? Porque ele vai ficar como, nossa, o cara que trouxe a verdade pro mercado. Pra ele foi ótimo. Assim, a empresa vai ter que conduzir muito bem essa parte da imagem, né? Porque imagina, você compraria hoje uma televisão na Americanas? Não. Entendeu? Não. O fornecedor dela lá... eu compraria. Mas se você puder comprar na Americanas... Se tiver o mesmo preço na Magazine Luiza, ou se tiver 15 reais mais caro, você vai acabar compra o mais barato. Esse é o grande problema do varejo. Mas esse é muita competição. Exatamente, né? Então, eu acho que esse tem um problema aí que a empresa vai ter que rapidamente mostrar solidez pro mercado, pros seus clientes, fornecedores, acionistas e assim por diante. Mas o cara que é fornecedor deve estar morrendo de medo, né? Imagina o fornecedor. O cara... Funcionários também, né? Funcionários também.